Sabe, um dos motivos o porquê Deus concedeu dons aos homens? Um dos motivos, sabe por quê? É algo como um tesouro garimpado num lugar muito difícil. Olha como que a gente tem que ler textos bíblicos com muito cuidado. Em Efésios capítulo 4, versículo 8, assim está escrito, no texto da Nova Almeida Atualizada, a NA. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Fecha aspas, ponto. Só que Paulo tirou isso aqui de um lugar escrito lá no passado. Olha que coisa interessante. Então aqui, eu vou aproveitar e vou falar dois assuntos. Levou cativo o cativeiro, levou preso o que escravizava, o que aprisionava. Segundo a religião, eles dizem que aqui eram almas, espíritos, sei lá, que ficavam aprisionados. Não. O entendimento é muito superior. Quando ele subiu, ele levou cativo, ele levou preso o cativeiro, o que aprisionava, o que escravizava. E o que escravizava os judeus, os israelitas? Eram as leis mosaicas, gente. Então, quando ele subiu, ele levou cativo as leis de Moisés. Por isso que o cordeiro, ele foi oferecido como cordeiro para tirar os pecados de muitos. Esses muitos era a nação de Israel. Mas, então, o primeiro entendimento é esse. Quando você lê isso aqui, não foi que levou alma, espírito, aprisionado, coisa nenhuma. Ele levou o cativo, o cativeiro. Ele levou o preso, o que aprisionava. E o que aprisionava os judeus eram as leis mosaicas. Agora, o interessante aqui é que está escrito aqui, como Paulo disse, Efésios 4:8, só que não deu continuidade no versículo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Por que Deus concedeu dons aos homens? E por que os editores aqui não fez questão de continuar esse versículo como está em Salmo? Olha como está em Salmo. Antes eu quero te mostrar como é perigoso textos bíblicos. No texto da Nova Almeida Atualizada, levou cativo o cativeiro. No texto da NVI, olha o cuidado. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Por isso que entende-se, quando você pega um texto da NVI, você fala, opa, peraí, então foram pessoas que foram aprisionadas, levaram prisioneiro. Se você for lá no Códice Sinaítico, está exatamente, levou o cativo o cativeiro. Não foi que levou prisioneiros, coisíssima nenhuma. Então no texto da NAA está de um jeito, na NVI está outro. Outro dia a gente fala mais profundamente isso, mas agora eu quero te mostrar o porquê que os editores não deu continuidade aqui. Por que Deus deu dons aos homens? Claro, tem vários motivos o porquê foi dado dons aos homens, né? Mas eu quero mostrar aqui. Veja. E em Salmo 68:18, aí tem um versículo completo. No texto da Nova Almeida Atualizada, subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes. Rebeldes eram gentios. Para que o Senhor Deus habite no meio deles. Olha aqui o complemento. Por que os editores não colocou isso lá? Porque Paulo tirou de Salmo para falar aqui em Efésios 4:8. Por isso diz, aspas. Então você vê que ele, quando coloca aspas, é porque são palavras de outra pessoa. Aspa, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Fecha aspas. Em Salmo 68:18, subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles.
E aí, por que não tem esse complemento? Então, para fechar esse vídeo aqui, sabe um dos motivos o porquê Deus concedeu dons aos homens? Para se cumprir o vale dos ossos secos, para se cumprir Ezequiel 37. Porque assim Deus disse lá em Joel, através do profeta Joel, capítulo 2, no fim dos tempos, no final dos tempos, derramarei do meu espírito sobre todos. Ai, que coisa maravilhosa. Que foram os dons. Então as pessoas só tinham dons porque era Deus mesmo nelas, na consciência delas, dando condições de dar dom. Então, o dom de línguas, porque precisava pregar o evangelho a povos estrangeiros, povos que falavam outras línguas. Então, por isso que tinha que ter o dom da glossa, o dom de idiomas. Naquele tempo não tinha escola de idioma igual tem hoje em dia. Você consegue entender? Por isso que havia o dom de idiomas, de línguas. Nunca foi balabachúrias cantarábias. Por isso que tinha o dom da profecia, da revelação, do conhecimento. Mas, como está lá em 1 Coríntios 13, 8 ao 10, o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Versículo 10. Mas, quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. No texto da NVI está 1 Coríntios 13, do 8 ao 10. O amor nunca perece, perecer é morrer. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Versículo 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Você entendeu? Aí o que aconteceu? No ano 70, quando houve o dia do Senhor, quando houve o juízo final, fim dos tempos, aí se cumpriu o Apocalipse 21:3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Então por isso que não tem mais dons hoje, porque o próprio Deus está em nós, em nosso espírito, na nossa consciência, no nosso subconsciente, na nossa inteligência. Claro que você vê a manifestação disso quando você confessa Ele, quando você vive isso. Você consegue? Olha que coisa maravilhosa. Então os dons, uma das coisas foi, os dons foi dado para que Deus tivesse nos homens, tanto nos judeus como nos rebeldes, nos gentios. E aí quando houve o juízo do ano 70, então foi estabelecido o juízo eterno e foi colocado o quê? O templo espiritual dele em nosso espírito. Por isso que esses templos que você vê aí em cada esquina é tudo fraude, é tudo mentira. Em cada templo desse tem um Deus diferente. Então tá bom? Sabe um dos motivos o porquê Deus concedeu dons aos homens? Para estar nos homens. Tá bom? Então eu deixo essa mensagem com você. Espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, coração, curte, comenta, compartilha, se inscreve e vamos em frente. Quando levou o cativo o cativeiro, ele levou preso o que escravizava, o que aprisionava. E o que aprisionava era as leis mosaicas. Tchau.